advogados Alio Júnior e Taniele Teles, que defendem a cabeleireira Débora Rodrigues, que passou para a prisão domiciliar após intensa pressão popular, comemoraram a possibilidade da cabeleireira se reencontrar com sua família, mas apontaram que Débora continua sujeita a medidas cautelares abusivas e arbitrárias, de forma que as violações de direitos fundamentais continuam, no caso dela e nos casos de centenas de outros presos políticos que seguem sujeitos ao arbítrio. Hoje estou aqui em São Paulo e acompanhei a soltura da Débora e a revogação dessa prisão preventiva. Essa revogação da prisão é um reconhecimento tardio de uma grave injustiça. Há mais de 2 anos, Débora esteve presa, privada da sua liberdade, afastada de seus filhos e do seu marido e de toda a sua família, submetida a um processo marcado por arbitrariedades e uma pena em votação desproporcional. Hoje conseguimos que a Débora fosse para casa. Nós, o Brasil, conseguiu isso, mas nós não podemos nos calar diante das severas restrições impostas que ferem os direitos fundamentais e demonstra que ainda há um longo caminho pela frente para que a verdadeira justiça seja restabelecida. Débora já encontrou sua família, mas em condições extremamente rigorosas, com as proibições de se expressar publicamente, proibição de dar qualquer tipo de entrevista, de receber qualquer visita, exceto dos seus advogados e familiares mais próximos, sob pena de revogação da liberdade, imediata nova prisão, o que reforça a tentativa de silenciar. E de todas as formas, nós advogados de defesa seremos a voz da Débora para defender os seus direitos fundamentais e garantias constitucionais. Nós seguiremos firmes pela luta, pela sua plena liberdade e pela restauração completa dos seus direitos, porque acreditamos que ninguém, absolutamente ninguém, deve ser punido além do que a lei permite, até que todas as medidas cautelares sejam definitivamente revogadas e a vida dela possa retornar à inteira normalidade. A decisão de liberdade hoje é um passo, mas a nossa luta não termina aqui. Débora Rodrigues merece justiça e não apenas um alívio. É inegável que hoje Débora já se tornou um símbolo nacional de que os presos e exilados políticos precisam da anistia diante de tanta injustiça que já sofreram. A concessão do benefício da prisão domiciliar a Débora Rodrigues não é uma vitória somente da defesa, é uma vitória de toda a nação brasileira, porque nós não lutamos sozinhos. Nós tivemos as orações, nós tivemos as vozes de vocês e nós tivemos o apoio da população. Então, nós queremos agradecer a todos vocês que contribuíram para que nós tivéssemos êxito com relação à revogação da prisão dela com concessão da prisão domiciliar. A Débora vai dormir em casa, abraçada com seus filhos, depois de mais de 2 anos de uma prisão injusta, depois de mais de 2 anos de lágrimas derramadas dentro de uma cela fria. Então, a Débora falou para nós hoje, quando nós passamos a notícia para ela: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Então, em nome da Débora, em nome da defesa, em nome da família, muito obrigada a todos vocês que nos deram voz, a todos vocês que acreditaram que é possível sim, é possível acreditar ainda que existe justiça. As coisas estão mudando e eu não desistirei de lutar por nenhum dos presos políticos. O Dr. Júnior não desistirá, porque nós sabemos que existem milhares de pessoas indevidamente condenadas, milhares de inocentes pagando por crimes que não cometeram. Nós não desistiremos de lutar por justiça. E meu muito obrigado a todos vocês que acreditaram que seria possível nós revertermos esse quadro de prisão injusta de mais de 2 anos. Hoje é um dia de vitória. Depois de 2 anos presa injustamente, longe dos filhos, longe da sua família, longe da sua liberdade, Débora agora está livre. O alvará de soltura acaba de ser assinado. Acabamos de receber esse alvará e nesse momento Débora será libertada. Foram dias de dor, de sofrimento, de angústia, mas também de muita fé, muita luta e esperança. E hoje essa esperança se concretiza. Débora nunca deveria ter passado por tudo isso. Seu único crime foi estar no lugar errado, na hora errada. E mesmo sem provas que tenham praticado qualquer ato de violência, recebeu um voto por uma pena absurda. Mas a justiça de Deus nunca falha. Eu quero agradecer a cada um de vocês que orou, que se manifestou, que pediu a liberdade da Débora, que se juntou a nós nessa luta. Hoje ela pode finalmente respirar o ar da liberdade e abraçar seus filhos. Nossa luta ainda não acaba por aqui. Continuamos firmes e fortes, lutando pelos presos que estão ainda injustamente encarcerados. A liberdade da Débora é só um começo e a nossa luta continua.
Outros advogados também se manifestaram, como o desembargador aposentado Sebastião Coelho, que apontou: enquanto não vem a anistia, nós vamos lutar para retirar da prisão todas as demais mulheres que lá estão. Vamos lutar para retirar os idosos. Coelho ironizou as declarações do ministro Alexandre de Moraes, que minimizou as prisões de idosos no julgamento e convidou a todos a participarem da manifestação no próximo dia 6 na Avenida Paulista. Olá pessoal, boa noite a todos. A Bíblia nos diz: em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus. Hoje eu estou muito feliz e quero dar graças a Deus pela vida da Débora. Fruto da nossa mobilização, do clamor da população brasileira, Débora hoje saiu da prisão indo para sua casa com seus filhos. No dia 22, eu fiz um vídeo apresentando este batom. Outras pessoas também fizeram. Isso demonstra que a nossa mobilização será capaz de aprovar a anistia. Mas enquanto não vem a anistia, nós vamos lutar para retirar da prisão todas as demais mulheres que lá estão. Vamos lutar para retirar os idosos. O ministro disse que são apenas 43 idosos, como se fosse pouca coisa, de pouca importância. Comparativamente, é como se dissesse: olha, a população mundial em 1940 tinha 2 bilhões de pessoas, mas só morreram naquele holocausto só 6 bilhões de judeus. Então, pessoal, repito, hoje é um dia muito feliz para mim. Louvo a Deus pela vida da Débora e pela vida de todos vocês que participaram da mobilização, e deixar o convite para o próximo dia 6 de abril, na Avenida Paulista, em São Paulo, às 14 horas, nos juntarmos ao chamado do nosso presidente Bolsonaro para que essa anistia seja real em nosso país. Um abraço a todos, paz a todos. A advogada Carolina Siebra, por seu turno, apontou que um outro idoso com câncer também pôde ir para casa e disse: não é pedido de privilégio, é direito. E direito não pode ser negado a ninguém. Siebra também compartilhou uma postagem do advogado André Marcília, que disse algumas considerações jurídicas sobre a decisão de Moraes no caso Débora. 1. Moraes não revogou a prisão preventiva, mas a substituiu por prisão domiciliar em razão do pedido de vista, ou seja, continua entendendo que sua liberdade é um risco social. 2. As medidas cautelares vão de tornozeleira a impedimento de visitas, exceto de advogados. 3. As demais cautelares, semelhantes às impostas a Felipe Martins e Daniel Silveira, são inconstitucionais e censórias. Impedem o uso de redes sociais, entrevistas, comunicação com demais envolvidos. 4. O STF já considerou, quando Lula estava preso, censura impedir presos de darem entrevistas e de se comunicarem. Proibir entrevistas não apenas fere o direito constitucional de Débora de se expressar, mas também o nosso, a receber dela informações de interesse público. O jurista Adriano Soares da Costa apontou: lendo opiniões sobre a condenação por porte ilegal de batom, fico a pensar sobre como a ideologia é uma lente perigosa para o direito. O senso comum é destroçado em nome de um justiçamento que dilacera todo o senso de juridicidade e justiça. Tal o clamor que Fux pediu vistas do processo. É que ninguém de bom senso, nem mesmo a mídia que grita golpe, consegue disfarçar a absurdidade da pena aplicada. Acabei de ver que o ministro decidiu soltar a Débora. E aí, depois de toda a repercussão que teve o caso na internet, na televisão e etc., ela estava presa por ser muito perigosa. Aí você quer me dizer que um julgamento desse pode ser considerado um julgamento jurídico? Ou é político, jogando para a plateia? Basta raciocinar um pouco.
Aí recebemos a doce notícia agora que o seu Jaime, idoso, paciente oncológico, também está indo para casa. Espero que nos próximos dias, depois de toda a repercussão também que teve no caso dele, espero que nos próximos dias a gente consiga mandar também o pastor Shalom, que está precisando de uma cirurgia cardíaca, que está no presídio da Papuda, né? Porque tá lá na lei de execuções penais. Como eu sempre digo, não é pedido de privilégio, é direito. E direito não pode ser negado a ninguém. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Gente, sabe o que é isso aqui? Isso é a prova de que Supremo é o povo. É o povo que está indignado, inconformado e tem manifestado a sua indignação com toda a injustiça que está acontecendo nesse país, e a Débora Rodrigues é um símbolo disso. 14 anos de cadeia por ter escrito "Perdeu o Mané" com um batom numa estátua. Hoje a gente se depara com essa notícia. Débora vai para a prisão domiciliar. Moraes deu a prisão domiciliar para ela. Por quê?
Porque Supremo é o povo, porque eu e você estamos nos manifestando, estamos pressionando e nós vamos continuar, sabe por quê? A única alegria nisso é que ela vai rever os 2 filhinhos dela, vai estar com a família, mas a Débora sai de tornozeleira, a Débora sai proibida de usar redes sociais, proibida de dar entrevistas e, pasmem vocês, proibida de receber visitas. Supremo é o povo. Vamos para Paulista dia 6 de abril, porque nós não vamos entregar o Brasil para eles. Rio Claro, 6 de outubro de 2024. Excelentíssimo ministro Dr. Alexandre de Moraes, que esta o encontre com saúde e paz. Me chamo Débora e venho através desta carta me comunicar amistosamente com Vossa Excelência. Não sei ao certo como dirigir as palavras a alguém de cargo tão importante, portanto, peço que o doutor desconsidere eventuais erros. Sou uma mulher cristã, tenho 39 anos, trabalho desde os meus 14 anos de idade, sou esposa do Newton e temos 2 filhos, o Caio de 10 anos e o Rafael de 8 anos, que são meu coração batendo fora do peito. Excelência, para não tomar mais o seu tempo, vou direto ao ponto. Sou uma cidadã comum, simples, e sempre mantive minha conduta ilibada, jamais compactuei com atitudes violentas ou ilícitas. Fui a Brasília, pois acreditava que aconteceria uma manifestação pacífica e sem transtornos. Porém, aos poucos fui percebendo que o movimento foi ficando acolorado. Devo deixar claro que em momento algum eu adentrei em quaisquer casas dos poderes, fiquei somente na Praça dos 3 Poderes, encantada com as construções tão gigantescas e bem arquitetadas. Sinceramente, fiquei muito chateada com o quebra-quebra das instituições. Repudio o vandalismo, contudo eu estava ali porque eu queria ser ouvida. Queria maiores explicações sobre o resultado das eleições tão acaloradas em 2022. Por isso, no calor do momento, cheguei a cometer aquele ato tão desprezível de pichar a estátua. Posso assegurar que não foi nada premeditado, foi no calor do momento e sem raciocinar. Quando eu estava próximo à estátua, um homem pelo qual eu jamais vi, começou a escrever a frase e pediu para que eu a terminasse, pois sua letra era ilegível. Talvez tenha me faltado malícia para rejeitar o convite, o que não justifica a minha atitude. Me arrependo desse ato amargamente, pois causou separação entre eu e meus filhinhos. Nesse período de 1 ano e 7 meses de reclusão, eu perdi muito mais do que a minha liberdade. Perdi a chance de ajudar o Rafinha na alfabetização, não ouvi fazer a troca dos dentinhos de leite, perdi 2 anos letivos dos meus filhos e momentos que jamais voltarão. Meus filhos estão sofrendo muito, choram todos os dias por minha ausência, passam por psicólogos a fim de ajudá-los a organizar os seus sentimentos dessa situação. Um castigo e uma culpa que vou lamentar enquanto eu viver. Excelentíssimo ministro Dr. Alexandre de Moraes, meu conhecimento em política é raso ou nenhum. Não sabia da importância daquela estátua, nem que ela representava a instituição do STF, tampouco sabia que o seu valor é de mais de 2 milhões de reais. Se eu soubesse, jamais teria audácia de sequer encostar nela. Minha intenção não era ferir o Estado Democrático de Direito, pois sei que o mesmo consiste na base de uma nação. Portanto, venho pedir perdão por este ato que até hoje me causa vergonha e consequências irreparáveis. Sei que não deveria, mas hoje tenho aversão à política e quero ficar o mais distante possível disso tudo. Entendi que quando somos tomados pelo entusiasmo e a cólera, podemos praticar atitudes que não contribuem em nada. O que eu fiz não me representa e nem transmite a mensagem que eu sonhei em tecer para os meus filhos. O que mais almejo é ter minha vida pacata e simples de volta, ao lado da minha família. Termino esta carta na esperança de que essa demonstração sincera do meu arrependimento possa ser levada em consideração por Vossa Excelência. Deus o abençoe. Débora. Agora, a defesa pode ser ouvida. Agora, retirar o sigilo dos autos.